Recentemente saiu o filme do Death Note na Netflix, uma adaptação do anime e mangá japonês de mesmo nome, chamado Death Note. E eu sou o Matheus dos Santos e hoje vou falar sobre Death Note, o filme, que saiu na Netflix. E eu só tenho uma coisa pra falar, esse filme é uma bomba. Meu Deus. Enfim, vamos lá. Primeiramente, esse filme é uma adaptação do anime e mangá japonês. Portanto, eu tentei ver esse filme o tempo todo com essa mentalidade. Eu não posso comparar com a obra original, porque eu sei que é uma adaptação americana, com atores americanos ambientados no cenário americano. Ok, normal. Mas vamos tentar relevar. Porém, o filme ele leva algum nome, os personagens eles são alguns do próprio mangá, do anime, né? O Light, o L, e ele tenta trazer essa história para uma outra visão, para uma outra releitura, para um filme, né, de 1 hora e pouco, nem 2 horas de duração. Então, assim, primeiramente, tentar não dar spoilers aqui de coisas muito importantes, se você ainda vai querer ver esse filme depois ou não, mas ele é um filme que tenta fazer algo diferente do original, que o original ele é uma história de suspense policial, de detetive, aquela coisa de gato e rato, sabe? De um cara tentando perseguir o fugitivo ali, o criminoso e tal, aquela coisa de um tentando sempre fugir do outro, tentando pegar o outro, uma coisa de muito de jogo mental, de reviravoltas e de coisa de suspense e revelações super bombásticas, enfim. Isso é Death Note. Claro que tem a parte totalmente fantasia, como um deus da morte, né, que é o Shinigami que aparece do caderno para poder matar as pessoas, porque você tem um caderno, que é o Death Note, e você escreve o nome das pessoas e como quer que elas morram, e ela vai morrer. Essa é a ideia principal. Então, eles não entenderam muito bem o que é isso que o anime traz, o que é Death Note, o que fez ele ser uma obra consagrada, um dos maiores animes, por muita gente considerado, inclusive para mim um dos melhores obras que tem de anime. E ele transformou Death Note nesse filme num filme gore. É um filme totalmente premonição, é uma premonição, um filme adolescente que mostra mortes viscerais, assim, absurdas, e é isso que ele faz, junto com um roteiro bem, tenta ser um pouco inteligente, mas que não é com uma coisa do bem adolescente. Então, assim, por exemplo, a primeira coisa que o cara faz, o Light, que é o personagem principal, que é o mesmo do anime, ele pega e escreve assim, morte por decapitação, num garoto que fazia bullying na escola, por exemplo. E o garoto morre horrivelmente, com a cabeça esmagada assim na frente da casa dele. Então, ele tenta realmente passar essa coisa de um filme gore, mas só que não é isso que é o Death Note. Apesar de ser uma coisa de você poder matar pessoas, mas não é sobre isso. E isso ele não entende. Então, ainda sobre isso, o Light ele é totalmente retardado no filme. Porque, cara, quando ele vê o Shinigami, por exemplo, a primeira vez, ele dá um ataque, começa a gritar, e fazer um showzinho, derrubar as coisas. Enquanto no anime, o Light, ele é realmente um personagem que ele é totalmente centrado, ele é um gênio, ele é um cara superdotado, basicamente, então ele tem todo um plano de criar uma sociedade melhor, matando os criminosos, para que as pessoas tenham medo de cometer crimes, e aí sim ele cria uma entidade, as pessoas criam uma entidade assim pela internet, que é o Kira, né? Que seria Killer, a abreviação japonesa de Killer, que é Kira, para poder salvar esse mundo da maldade e tudo mais, ele meio que tenta fazer isso, da forma que ele acha correta. Então, ele no anime, ele simplesmente vê o Shinigami, né, o monstro, e vê assim, beleza, você é o Shinigami, eu já estava te esperando. Tipo, pouco surpreso, assim. Então, são umas coisas que ficam muito esquisitas quando você compara com a obra original. Então, sobre o Shinigami, ele usa um CGI, que fez a Willem Dafoe, a voz dele, que ficou muito legal, uma das poucas coisas boas do filme. A voz dele ficou bem interessante. Porém, você pega pra analisar, ou seja, ele ficou meio feinho, meio esquisito, tanto que eles mostram bem na sombra, no escuro, ele aparece só assim, meio na penumbra, porque eles têm realmente, acho que, medo de mostrar, porque ficou meio feinho, ficou meio barato, assim, ou seja, não investiram muito bem, enfim. E, cara, o Light, a primeira coisa que ele faz é, quando ele pega o Death Note, chega pra uma menininha que ele gosta na escola, que ele nem conversava com a menina, chega pra ela, olha só, vou te mostrar uma coisa legal, tá vendo esse caderno aqui? É o Death Note, eu escrevo aqui, as pessoas morrem. Ele conta tudo pra menina, cara. Enquanto ele era totalmente, escondia tudo que ele fazia no anime, todos os seus rastros pra poder fazer seu plano, é tudo altamente bolado e pensado para que não pegassem ele. Ele pega e fala para a primeira pessoa que ele vê, que ele nem conhece direito. Enfim. Junto a isso tem atuações totalmente horríveis e descartáveis, principalmente porque são atores adolescentes. É difícil achar talvez adolescentes que mandem bem. Mas, cara, a Netflix já fez coisa melhor com adolescente. Pega ali mesmo 13 Reasons Why, que é uma série, tem atuações muito melhores do que essa que é um filme, uma produção longa-metragem. É descartável, assim. Cara, o que fizeram com o L também, que é horrível, cara. O L é um personagem que é tão legal, desde ele ser negro ou não, no anime ele é japonês, né? Aqui eles são personagens negros, acho que isso
não vai mudar muita coisa, mas ele fica com a máscara, tipo, ele não tem medo de mostrar suas, porque ele realmente ele não tem medo de ser morto, porque a identidade dele é super escondida e tudo mais, então a pessoa tem que saber o nome e a face da pessoa para poder escrever o nome e matá-la. Então, o L é totalmente específico. Ele é totalmente um cara também desequilibrado, que perde a linha, dá ataque e começa a ficar revoltado. E, cara, é totalmente contrário ao que é o L. É realmente muito esquisito, é descartável, assim. É até engraçado também outra coisa, o pai do menino Light lá, parece uma mistura do Hugh Jackman, Wolverine, com o Charlie Sheen, assim, que é o pai dele que é um policial, que tá investigando tudo também. Ali na equipe que tá encabeçando a investigação. Enfim, é desprezível, não perca seu tempo vendo. A não ser que você queira dar risada, eu gosto de sofrer. E o roteiro é bem zoado. E tem uma reviravolta no final ali, mas muito fraquinha, não dá, bem ruim mesmo. E é isso, cara. A impressão que tem é que é uma coisa que foi desperdiçada para ele ter sido algo legal, principalmente para poder apresentar essa série, né, anime Death Note, que tem na Netflix, inclusive, que as pessoas podem ir lá e ver o anime, inclusive vá lá e veja o anime original, porque é muito bom. Não é um anime longo, são 20 e poucos, 30 e poucos episódios, não lembro agora. Então é bem curto, vale a pena demais assistir, veja e compare para você ver, se você quer ver o filme mesmo assim. Ainda estão falando em sequência, então não dá. Netflix, por favor. Faça algo melhor, eu sei que você pode.